Olá! Estamos começando aqui mais um episódio da nossa série, nossa playlist sobre criação com apego, sobre os princípios da criação com apego. E eu tô super feliz. Chegamos até aqui, minha gente. Olha isso. Há tanto tempo atrás, quando a gente começou isso, as pessoas falam assim: caramba, mas é uma série muito grande. Será que ele vai conseguir? Quem espera sempre alcança. Mas hoje a gente vai falar sobre o oitavo e último princípio da criação com apego. Então, assim, se você está pegando aqui hoje esse conteúdo, saiba que tem mais uma série de outros conteúdos que você pode acompanhar conhecendo tudo sobre a criação com apego, tá legal? De uma forma que eu tentei quebrar ao máximo ali os mitos, as dúvidas que as pessoas têm normalmente. Então, o de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio. E o tema é esse porque o nome do oitavo princípio é mantendo o equilíbrio entre a vida familiar e pessoal. Esse, assim, muito honestamente, ele é o último princípio, mas não é o menos importante. Ele é o que, na verdade, liga todos os outros princípios. E que, ironicamente, é um dos princípios que mais é esquecido, vamos dizer assim, no dia a dia. Porque às vezes a gente fica tão imerso ali na vida, nos cuidados com nossos bebês, principalmente os bebês pequenos, que a gente tende a esquecer que não é só aquilo, né? A vida não pode ser só os cuidados que a gente oferece para os nossos filhos, porque nós também temos as nossas necessidades. E o conceito-chave desse princípio é o seguinte: é entender que no mundo perfeito, já que a gente fala tanto de necessidades do bebê, né, de atendimento de necessidades, então, dentro dessa perspectiva, as necessidades de todas as pessoas daquela família seriam atendidas durante todo o tempo. E a gente sabe que isso não é real, né? Não é possível. Então, assim, é a gente entender que sim, se a gente está falando de um bebê pequeno, eles vão ter necessidades mais urgentes, mais intensas, que a gente vai ter que atender, né? Enquanto cuidador principal, enquanto pai, enquanto mãe. Não tem muita conversa. Mas a vida não é sobre apenas essa martirização e muito menos sobre uma romantização de que eu preciso largar a mão da minha vida inteira para oferecer, atender essas necessidades do meu filho. Não é sobre isso. E principalmente não é sobre isso porque a gente também precisa se reabastecer, se reconectar. E você viu isso nos outros conteúdos, nos outros princípios, o quanto que a gente precisa muito estar bem com a gente mesmo para conseguir oferecer uma determinada visão, uma determinada abordagem com os nossos filhos, sabe? Então, a gente também precisa desse equilíbrio para a gente estar bem, né? Sabe aquela máxima, quem cuida de quem cuida, que eu sempre falo? É exatamente o coração desse princípio. A gente precisa lembrar que a gente também precisa se cuidar. E a gente precisa lembrar que, assim, às vezes a gente precisa se cercar de pessoas que vão se tornar uma rede de apoio. Então, isso é uma das coisas que a gente sugere. Tenta buscar e construir redes de apoio. Se você não tem rede de apoio dos seus familiares, como é o nosso caso aqui, construa essa rede de apoio com amigos que estão bem próximos, que gostam de estar com você, que gostam de estar perto dos filhos de vocês. Construa redes de apoio da forma mais diversa possível. Isso vai ajudar você a ter aquele momento de conseguir se reconectar consigo mesmo ou consigo mesma, né? Então, assim, essa coisa de separar, nem que sejam 5 minutos do seu dia para você dar uma caminhada na rua, para você conseguir ir até a padaria e voltar sozinha, só você com seus pensamentos, sabe? Então, assim, é aquele momento que a gente começa a relembrar que nós somos pessoas, temos as nossas necessidades e que para a gente fazer o nosso trabalho, exercer a nossa função de cuidado, a gente também precisa de cuidado. E por que eu digo isso? Porque quando a gente está em equilíbrio, né, parece meio óbvio, mas no dia a dia ali na correria não é. Quando as nossas necessidades estão atendidas, quando nós estamos bem, é mais fácil nós estarmos bem e disponíveis emocionalmente para os nossos filhos, sabe? Então é aquela coisa de, poxa, eu acordei bem, sabe? Porque eu consegui dividir bem as tarefas dessa madrugada com o meu companheiro ou com a minha companheira. Poxa, o meu companheiro, e isso eu fazia muito, né? Inclusive faço ainda até hoje, porque a Cora é pequena, né? No momento que eu gravo esse conteúdo aqui, falo sobre esse oitavo princípio, a minha filha mais nova, a Cora, ela tem 1 ano de idade. Então, desde que eu me entendo por pai, a gente sempre tem esse combinado aqui em casa que eu vou tentar ficar com as crianças o máximo possível para a Anne conseguir, sabe, escorregar ali, ó, poder dormir um pouquinho mais e recuperar um pouco daquele sono durante a manhã
enquanto ela está amamentando e está passando por todas aquelas demandas que eu não posso substituir, sabe? Então, é uma das coisas, por exemplo, que a gente começa a pensar da importância que tem desse equilíbrio, desse cuidado, né? Do cuidar de quem cuida. Vou dar algumas dicas aqui sobre o que a gente pode pensar e ter em mente quando a gente está falando de equilíbrio e a gente vai desenvolvendo a partir daí, tá bom? A primeira dica que eu tenho para dar aqui para vocês aqui com relação a isso tudo, de encontrar esse equilíbrio, tem a ver com expectativas, tá? Então, assim, a gente precisa muito alinhar as expectativas dentro do período que a gente está vivendo com os nossos filhos para que isso não se transforme numa grande frustração, numa grande tristeza que vai arrastar a gente o resto dos dias, sabe? Então, é entender, por exemplo, que se eu tenho um bebê pequeno em casa e ele não dorme, não tá dormindo bem e acorda super cedo, eu não vou conseguir acordar cedo para fazer exercício físico. Entende? Então, assim, vamos tentar traçar essas metas que sejam realistas, né? Para que a gente não tenha que lidar com a frustração por não ter atendido aquela meta específica que já não era realista desde o início, tá? Então, assim, vamos olhar para agora. O que dá para fazer do básico no momento que a gente está super sobrecarregado? Eu acho que no momento que o bebê dorme, que ele tira um cochilo, eu acho que eu consigo fazer uma caminhada de 15 minutos na rua. Vai lá, vai fazer. Vai ter alguém, o pai vai estar olhando a criança, se o bebê acordar, o pai vai ficar com o bebê. Tá tudo bem, vai lá. Então tenta traçar essas metas, esses objetivos que sejam realistas e não tipo, não, quando o bebê dormir eu vou conseguir ler um livro, ver uma série, andar no parque e ir pra academia. Não vai, sabe? Ainda mais se você tiver um bebê que não dorme 2, 3 horas seguidas de uma vez só. Então, é entender que a gente precisa alinhar. E isso ajuda muito a gente a encontrar esse equilíbrio, porque a gente vai estar sempre sabendo o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem ali dentro do nosso contexto, tá bom? Outra coisa que é muito libertadora e que ajuda demais dentro desse princípio de encontrar o equilíbrio é aprenda a dizer não, tá bom? Eu tenho muita dificuldade até hoje de dizer não, mas às vezes a gente está aqui na nossa vida e de repente chega alguém e fala, te pergunta uma coisa, faz um convite para alguma coisa e você tem que saber dizer não. Se você percebe que você não vai conseguir dar conta, ou vai pedir para você fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, tenta aprender a dizer não e perceber que as amizades, elas também, se elas são fortes, elas vão sobreviver aos nãos que a gente vai dar eventualmente. Claro que você não vai dar não para tudo, mas que a gente precisa entender que esses nãos, esses limites, eles são também formas de carinho conosco, sabe? Então, assim, estamos aqui. A gente está se cuidando, a gente está se amando, a gente está dando os nossos contornos, os nossos limites para os nossos amigos, companheiros, companheiras, parceiros, maridos, esposas, chefes. Então, assim, faz parte desse cuidado de tentar encontrar esse equilíbrio quando a gente diz não também, tá bom? Mais uma dica que eu tenho para dar para vocês aqui é saia de casa. Tá? Não é no sentido de fugir, não, tá bom, gente? Pelo amor, não vai pensar coisa errada. Mas saia de casa. A gente, quando tem bebê pequeno em casa, e eu já passei muito isso. A Anne, minha esposa, já passou demais isso. Que quando a gente, às vezes, fica muitos dias preso dentro de casa, sem sair, porque tá nos cuidados ali e tal. E a vida só vai acontecendo, de repente fica de noite, a gente não saiu, mas a gente começa a sentir uma angústia dentro da gente, porque a gente não tá vendo o espaço aberto, sabe? Começa a dar uma sensação muito ruim e, assim, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista da Anne, de que a gente começa a perceber que os dias são todos iguais, sabe? Aquela sensação de que você está vivendo o mesmo dia todo dia. E isso adoece, tá? Emocionalmente. Então, assim, sair de casa é também uma forma da gente quebrar esse dia, da gente fazer algo diferente. E assim, não estou dizendo que você precisa sair sozinho ou sozinha. É bom também. Inclusive é legal você fazer isso em alguns momentos. Mas simples fato de você pegar o seu bebê no colo e ir até os correios, postar alguma coisa, já vai quebrar o seu dia. E já vai fazer com que esse dia seja diferente do dia que passou ali, sabe? O simples fato de você ir dar uma volta no quarteirão, levar o seu cachorro para passear enquanto você está com o bebê ali no seu carregador. Lembra do nosso princípio que a gente fala sobre os carregadores, né? Contato afetivo, né? Então, assim, vamos lembrar que existem outras formas de a gente conectar os princípios da criação com apego para a gente conseguir atingir esse daqui. E sair de casa é muito fundamental para a nossa saúde mental, tá legal? Então, esse é um dos princípios que eu mais gosto de falar, porque pouca gente fala, porque está tudo muito focado no que o bebê precisa, no que a gente tem que fazer para o bebê, mas a gente esquece que não tem um robô
Não é uma inteligência artificial que está cuidando daquele bebê, é um ser humano, somos nós, e nós precisamos também desse cuidado. E por último, lembrar que existe um mantra na vida de quem tem filho, que é o vai passar, tá bom? E por mais que esse vai passar, em determinados momentos ele possa vir com o intuito de silenciar aquilo que a gente está vivenciando ou sentindo, dependendo das pessoas, né, que estão ao nosso redor, mas é lembrar que o vai passar, ele é esse sinal de que esse momento em que eu acho que eu não vou resistir, que eu acho que eu não vou aguentar, que eu não estou dormindo, ele vai passar. Vai vir outra coisa, vai vir uma outra fase, com um outro desafio, que eu não posso nem dizer se é mais difícil ou mais fácil, porque são desafios diferentes, mas vai passar. Você pode ter certeza que vai passar. Eu hoje, com meu filho mais velho que tem 10 anos, eu te digo, vai passar. Outras fases virão, outros desafios a serem desbravados virão, mas vai passar, tá? Então você não vai ficar preso o resto da sua vida nesse momento, nesse segundo que você está aí e que parece que é a sua eternidade da sua vida inteira, tá? Não vai, vai passar, de verdade, tá bom? E não estou falando isso no sentido de minimizar ou silenciar aquilo que você está sentindo, e sim no sentido de mostrar que existe perspectiva. A gente precisa dessa perspectiva também, porque é como sair de casa, né? A gente precisa ampliar nossa perspectiva quando a gente sai de um espaço fechado, confinado na nossa casa, mas a gente também precisa dessa perspectiva de que isso que a gente está vivendo hoje vai passar, e vai sim, tá bom? Eu vou terminando por aqui esse 8º princípio da criação com apego. Eu espero que você tenha gostado muito, porque eu amei gravar essa série aqui. Me ajuda a divulgar ela por aí, marca as pessoas, me marca no Instagram, se você estiver me marcando no Instagram, me ajuda a divulgar de qualquer forma. E você com certeza vai ajudar um pai ou uma mãe que está passando por maus bocados e não sabe por onde começar, tá bom? Então acho que essa playlist aqui, ela tem esse potencial de ser um excelente ponto de partida. E sabe, de graça, as pessoas vão poder assistir quando quiser, onde quiser, do jeito que quiser, tá legal? Faz esse favor para mim. Continue acompanhando essa playlist, porque eu trarei mais vídeos. Deixe seus comentários, me manda DM no Instagram, me manda e-mail, manda o que você quiser, mas com as suas dúvidas sobre criação com apego, que eu pretendo fazer vídeos de tirar dúvida, para a gente complementar e essa playlist ela sempre continuar se renovando com novas reflexões, com novos pensamentos, tá legal? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.